PUC São Paulo, como muitas instituições brasileiras, documenta parcamente a sua história. E eu acho que é importante a gente documentar, né? É bem verdade que esse documento é um documento quase um documento pessoal e personalizado, mas é importante que ele exista. Eu acho que dar conhecimento da minha visão de 8 anos de gestão é um documento que vai ficar para a comunidade, vai ficar, inclusive, para a crítica. Universidades, como instituições sociais, são, talvez, se não a melhor, uma das melhores instituições sociais que a sociedade moderna conseguiu criar. Então, qualquer um, no meu entender, na gestão de uma universidade, precisa, em primeiro lugar, ter consciência disso, de que uma universidade precisa ser isso mesmo, uma universidade. O que significa? Significa diversidade de conhecimento, diversidade de ideologia, diversidade de compromisso, diversidade racial, diversidade de origem socioeconômica, tudo isso a serviço de produzir e reproduzir estruturas sociais e produzir solução para problemas sociais, sejam eles aqueles envolvidos com educação, aqueles envolvidos com desenvolvimento de ciência e tecnologia, sejam aqueles envolvidos com a própria mudança social. A concepção de reitoria que eu quis trazer para a universidade é de, em primeiro lugar, trazer para dentro da PUC essa consciência, a consciência de que somos uma universidade, temos sido uma universidade, mas para continuar como uma instituição social que vale a pena existir, é preciso a todo tempo se renovar, é preciso a todo tempo renovar o compromisso acadêmico, aprofundar e alargar o compromisso acadêmico e, num país como o Brasil, aprofundar, alargar e diversificar o compromisso social. Eu acho que essa gestão teve essa pretensão, a pretensão de manter na PUC aquilo que a tornou uma universidade importante, mas atualizando essa universidade. E atualizar não no sentido de pintar a parede, esse também, não no sentido de trazer novos equipamentos, esse também, mas no sentido de renovar e ampliar o compromisso social, o compromisso acadêmico e a diversidade na universidade. Uma gestão é para ser um período, né? Mas no meio do caminho tinha uma pedra, e essa pedra chamou Covid, se chamou Covid. Então, a primeira gestão foi uma gestão em que a gente trouxe para dentro da universidade e aprofundou, num certo sentido, esse compromisso com a estrutura acadêmica e colegiada da universidade, no sentido de renovar o espírito acadêmico e o espírito colegiado da PUC São Paulo, renovar, vou insistir, não renovar no sentido de maquiar, mas renovar no sentido de trazer outras maneiras de produzir conhecimento, de financiar a produção de conhecimento, novas maneiras de garantir a qualidade acadêmica, de trazer novos cursos, novos programas de pós-graduação para a PUC São Paulo e trazer para a PUC São Paulo a confiança de que essa universidade dava certo, podia dar certo e podia se destacar no cenário nacional e internacional. E acho que esse trabalho foi sendo feito paulatinamente nos 3 primeiros anos da gestão. E todo mundo vai se lembrar, né? No começo de 2020, estoura a pandemia de Covid e a universidade significou um corte, um rompimento, uma fratura profunda
entre o que era antes e o que era depois. Essa fratura foi uma fratura que, digamos, captou a sociedade, sequestrou, né, a sociedade em todos os seus ângulos, em todas as suas dimensões, mas em termos da educação, e muito especialmente da universidade, é como se tivesse havido é como se tivesse havido uma nova, são duas eras, né? A era, o que vinha acontecendo nas universidades, e na PUC São Paulo especificamente, e o dia seguinte ao dia que a universidade teve que fechar as portas, com o compromisso de que a universidade fechava as portas pelo tempo que fosse necessário para garantir a saúde e seguir os preceitos científicos que, então, se acreditava importantes, o que nós fomos aprendendo ser importantes, mas sem fechar as portas naquilo que é essencial. Mesmo em casa, a PUC São Paulo não parou. Não parou de dar aulas, não parou de fazer pesquisa, não parou de se relacionar com seus estudantes. Mesmo em casa, a PUC São Paulo não parou. Não parou de investir em tecnologias para o trabalho remoto. Não parou de buscar melhores condições para os seus alunos, professores e funcionários. Fique em casa, mas não pare. Então, nós conseguimos, nesse período, reinventar a universidade. E, no caso da PUC São Paulo, essa reinvenção foi uma reinvenção a jato. Em 2 semanas, a gente tinha todos os funcionários trabalhando online, todos os professores trabalhando online, todos os estudantes trabalhando online, e, com isso, a gente teve um período que se estendeu, né, praticamente por 2 anos, em que a universidade funcionou de uma maneira impensada até então. Mas, por incrível que pareça, funcionou garantindo aquilo que é essencial: o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí vem o terceiro período, que é, durante a pandemia, a renovação da gestão, né? E o período pós-pandemia é um período, eu diria, é um período que não está fechado, é um período que está em andamento. A universidade é diferente no pós-pandemia, foi muito, eu acho que a volta foi tão ou mais difícil do que o fechamento. Por quê? Porque as pessoas vinham de uma experiência de 2 anos que havia ensinado coisas boas e coisas ruins sobre o período da pandemia, porque as pessoas vinham temerosas de voltar, porque as pessoas vinham com dificuldades de interação que até então não tinham encontrado, e porque a gente voltava, né, para um mundo em que a gente sabe que ele pode dar errado, num certo sentido. Então, eu vejo a universidade hoje como uma universidade mais temerosa, mais assustada, né? E a gente vê isso em coisas muito pequenas. Os estudantes são mais silenciosos, os docentes e os funcionários são mais silenciosos. A universidade, ela é uma universidade quase que mais bem comportada. Eu não estou querendo dizer que é bom ser mal comportado, mas a universidade precisa reencontrar, eu acho, maneiras, e isso vale não para a nossa, mas para todas, né? Reencontrar maneiras de se reinventar. A gente tende a ser sempre bondoso com a gente mesmo, né? Então, você vai me perdoar se eu for bondosa demais, mas eu diria assim, a PUC São Paulo, eu acho que isso vale para os 3 períodos. Eu acho que a gente conseguiu criar um caminho para o investimento na qualidade do ensino, na qualidade da pesquisa e na qualidade da extensão, entendida como prestação de serviços. Então, a gente tem muito mais cursos de graduação que melhoraram de avaliação do que cursos que ficaram iguais ou pioraram de avaliação.
Nós temos programas de pós-graduação, mais programas que melhoraram de avaliação do que programas que pioraram de avaliação. A PUC tem quase 80 anos e, pela primeira vez, agora, em 2022 ou 2023, teve avaliação 5 no MEC, como instituição. Quer dizer, a instituição passou a ser reconhecida pela primeira vez na história como tendo a maior avaliação possível. Do ponto de vista da formação, a universidade ganhou em qualidade. Nós conseguimos, apesar das dificuldades do Brasil nesse período, o Brasil tem um desenvolvimento da educação superior muito esquisito nesse período, num outro momento a gente pode discutir isso, mas a gente hoje perde menos aluno do que já perdeu. A gente praticamente não perdeu cursos e programas nesse período, embora muitos tenham diminuído de tamanho, a maior parte deles a gente conseguiu manter. Nós ganhamos cursos, nós criamos cursos e programas nesse período, o que é também uma certa novidade entre as instituições que têm o nosso perfil, enquanto que a área perdeu, a PUC não perdeu, né? Então, a PUC manteve a diversidade epistemológica, ela manteve e melhorou a qualidade acadêmica, e tudo isso com o milagre de não ter perdido ou não ter dado prejuízo. São todos os anos da minha gestão, são anos em que a universidade conseguiu, digamos, produzir esses resultados sem produzir déficit. Ao lado disso, eu queria destacar que, em todo esse período, com exceção agora de 2024, a gente manteve o investimento em pesquisa da forma mais republicana que existe, através do PIPEC e dos outros programas. E por que isso é importante? Porque o PIPEC e outros programas garantiram que professores, de maneira republicana, via editais, acessassem recursos de pesquisa. E o principal resultado que a gente tem disso, além da qualificação, que eu acabei de falar, das avaliações do MEC, da CAPES, o principal resultado aí é que a universidade hoje tem indicadores de publicação que cresceram mais do que 3, 4 vezes o que era antes do PIPEC. Então, a universidade conseguiu manter, digamos assim, e crescer na sua produção de conhecimento acadêmico, na produção de conhecimento científico e de maneira democrática, né? Nós não temos... Todas as unidades participaram dos editais do PIPEC, em todas as unidades há docentes que sistematicamente receberam recursos de pesquisa e o desempenho geral da universidade é muito melhor hoje, né? Do ponto de vista da extensão, eu queria destacar o quanto a PUC São Paulo representou compromisso social no Brasil. Nesses 8 anos, a universidade esteve aberta nas grandes campanhas políticas, a universidade esteve aberta para receber grandes movimentos sociais, como é o caso do MST, a universidade esteve aberta para receber estudantes e para fazer programas durante a pandemia. Por exemplo, fizemos um programa chamado Brasil em Curso, que é um programa de extensão importantíssimo, teve milhares de pessoas assistindo, né? E assistindo um curso, um programa de formação para a cidadania. Mas eu vou destacar uma outra coisa. A universidade ganhou compromisso social também, aprofundou seu compromisso social com políticas de ações afirmativas, políticas que trouxeram de maneira sistemática para dentro da universidade estudantes de origem socioeconômica pobre, porque nós mantivemos o ProUni, nós mantivemos Bolsa Fundasp, nós criamos bolsas, a Fundasp nós criamos bolsas Fundasp para pós-graduação e, muito importante, nós criamos programas de cota e programas de permanência para as cotas. Então, hoje nós temos programa de cotas que fazem parte do sistema de bolsas para graduação, programas de cotas na pós-graduação e, finalmente, programa de cota para contratação de docente. Eu acho que esses saltos são saltos enormes
para a PUC São Paulo, que é uma universidade comunitária, que é uma universidade que depende do financiamento que vem das famílias, mas que não abriu mão de criar esses programas, né? Então, a universidade hoje é uma universidade mais diversa, e é uma universidade com programas que mantêm o estudante, que entra pelas vias da diversidade, que mantém o estudante na universidade até se formar. E, finalmente, desde o ano passado, a gente tem um programa que eu acho transformará a PUC São Paulo, que é o programa de cotas para a contratação de docentes. Nesse período todo, né, eu acho que uma coisa que caracteriza essa gestão e da qual eu me orgulho muito é que a universidade foi o que eu chamo de uma universidade republicana. Todas as políticas que a gente desenvolveu, com acertos e erros, algumas com mais abrangência, outras com menos, mas todas tiveram regras claras, regras públicas e valeram para todas. Não houve uma só pessoa perseguida na universidade, não houve um só docente que não pudesse dizer o que pensa, não houve um só estudante que não pudesse dizer o que pensa, não houve um só funcionário que tenha sido, de alguma maneira, prejudicado porque pensa assim o assado, seja com relação à política externa, à política brasileira, seja com relação à gestão da universidade. Então, eu acho que isso é fundamental, porque uma instituição como a universidade, que depende do trabalho intelectual de estudantes, de professores e de funcionários, não pode correr o risco de temer perseguição, de temer a diferença, de temer o favoritismo, de temer a diferença de critérios nessa ou naquela direção. E isso eu acho que essa gestão conseguiu fazer durante os 8 anos, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia.